tudo que é poder vem de um altar. Temos tronos, governação. Tronos estão ancorados em altares. Poder, quem sustenta, o que sustenta tronos, são altares. Então tudo que é poder vem de um altar. Mas cada altar tem um sacerdote. Não há altar sem sacerdote. Não se ora contra altares. Não, edifica-se um altar para combater outro altar. O crente diz, em nome de Jesus, eu vi esse. Mano, jejua 40 dias se você quiser. Hebreus 13, verso 10, Apocalipse, capítulo 8, versos 1 a 5. Hebreus, capítulo 13, verso 10 e Apocalipse 8, versos 1 a 5. Eu peço alguém para ler, faz favor. Hebreus 13, verso 10 e Apocalipse 8, versos 1 a 5. 10 diz assim: nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Mais uma vez. Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Última vez. Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Diga, nós temos um altar. Diga, eu tenho um altar. Mais uma vez, eu tenho um altar. Última vez, tenho um altar. Glory be to God. Apocalipse 8, versos 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Diga, vizinho, o anjo do fogo irá te visitar todo este mês, em nome de Jesus. O anjo do fogo irá libertar fogo sobre o seu altar. E ao libertar este fogo sobre o seu altar, lá nas trevas serão recebidos trovões, relâmpagos e terremotos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, toma sua assento diante do Senhor nas regiões celestiais. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. 3 anjos acabam de descer. Eu disse que 3 anjos acabam de entrar neste lugar. Oh, thank you, Holy Ghost. Zabragadosha Tarabaya. Diga comigo, 40 leis misteriosas sobre altares proféticos. Quarenta leis misteriosas sobre altares proféticos. E você engana bem.
Mais uma vez, 40 leis misteriosas sobre altares proféticos. Quarenta leis misteriosas sobre altares proféticos. Talvez vamos falar de 10. Diga 10. Diga 10. Eu peço a Deus que pelo menos consigamos cobrir 10 até dia 6. Este estudo, após, ou esta conversa, o inimigo não quer que a gente tenha. Entendeu, Cotano? It's good to see you, Good to see you. Ele não quer que você perceba, porque se você entender esse estudo, a gente nem sei porque eu aceito algumas coisas que Deus manda fazer, sabe? Porque essas coisas, após, devem ser faladas, algumas delas em grupos fechados. Ele diz: temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Nós temos um altar. E Apocalipse nos fala do altar de Deus. O altar que está nos céus. O altar que está diante do trono de Deus. Amados, estas leis não somente são misteriosas, mas também são leis irrevogáveis. Irrevogáveis. Não só são misteriosas, mas também são leis irrevogáveis. Algo irrevogável é uma coisa que não pode ser anulado. É algo que não tem como ser cancelado. E se essas leis são irrevogáveis, estas leis não podem ser anuladas. Não só não podem ser anuladas, como também não podem ser refeitas. Se não podem ser refeitas, já foram feitas, foram estabelecidas e não tem como cancelar, não tem como anular, não temos como refazer, reescrever, recriá-las. Estão estabelecidas de uma vez para todo sempre. Já toala. Daí que é importante que você as conheça. É importante que você saiba quais são essas leis, porque são totalmente revogáveis. Entenda que nos próximos dias e nos tempos em que vivemos agora, apenas pessoas que estão conectadas ao altar celestial irão sobreviver e progredir na vida. Posso repetir? Nos últimos tempos, nos tempos em que a gente vive, somente pessoas que estão conectadas, ligadas, mas de verdade, ao altar celestial é que irão sobreviver e progredir na vida. Quando você, Gulam, entender esse estudo, não haverá coisa que você não possa suportar. Quando você entender esta conversa, não haverá coisa, quer dizer, você se tornará, corre o risco de se tornar num altar ambulante, num altar móvel. Se você perceber esta conversa, corre o risco de se transformar num altar ambulante ou num altar móvel. Ninguém irá ameaçá-lo com qualquer santuário ou ídolo ou chifungo ou um conzo, seja lá o que for. Quando você perceber esse estudo, ninguém mais vai te assustar. Não importa a caverna onde vão fazer juju, não importa onde vão prostrar-se diante de quem for, que entidade possa ser. Ao perceber esse estudo, ninguém mais vai te ameaçar. Oh my God, hey. Ao perceber esse estudo, nenhum homem perverso irá suportar-te ou resistir-te. Ao perceber esse estudo, não importa onde possam ir, ninguém vai te resistir em nome de Jesus. Glory be to God. Aleluia. Aleluia. Nos dias que virão, entenda bem isso aqui, poderes ocultistas, ocultas, terão influência negativa sobre a terra. Poderes do oculto terão influência negativa sobre as águas. Poderes do oculto terão influência negativa sobre as pessoas, sobre o ar, sobre a terra, o mar e o ar. Vão influenciar negativamente, mas de uma forma forte. Nesses últimos tempos, altares falarão, poderes serão abalados,
reinos cairão, entidades serão destruídas e totalmente deslocadas. É por isso que eu disse, mas posso que é um estudo fechado. Devia ser um grupo fechado. Nos tempos em que vivemos, nesses últimos tempos, o que mais vai falar alto são altares. Nesses últimos tempos, por conta da força do poder do oculto, muita gente será enganada. Muitas pessoas salvas, mas não espirituais, serão também desviadas. A Bíblia diz assim que muitos, diz até que os eleitos também serão enganados, vão desconverter-se, vão abraçar doutrinas enganadoras de Satanás. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas não vão suportar a sã doutrina, mas irão atrás da doutrina de demônios. Muitos vão desconverter-se, muitos vão ficar parados, quer dizer, no espaço e no tempo, por não perceber como é que as coisas espirituais funcionam. E nesses tempos, altares falarão, poderes serão abalados, reinos cairão, governos cairão, entidades serão destruídas e totalmente deslocadas. As 40 leis anciãs são leis, entenda uma coisa muito importante, leis e princípios governam o universo. Leis e princípios governam o universo. Deus fez e colocou essas leis em movimento. As leis do universo, quem estabeleceu foi Deus. Por exemplo, a lei da sementeira ou semeadura e da colheita é uma lei espiritual, é uma lei universal. Quem estabeleceu foi Deus. E essas leis espirituais, ou esta lei em especial, existe ou é praticada ou ensinada em praticamente todas as religiões. E para estar em harmonia com essas leis, você deve obedecê-las. Combater, Baloi, as leis do universo é destruir a tua própria vida, é paralisar a sua vida, é estancar a sua vida. As leis do universo não se argumenta, não se luta, não se discute com elas, devem ser obedecidas. E para estar em harmonia, Maria, com essas leis, tudo tem que fazer é obedecer. Perdemos tempo quando combatemos com essas leis. Cada um colhe o que semeia. O que está você a semear? Diz assim a Bíblia: se quer ter amigos, seja amigável. Então, antes de reclamar, dizer não tenho nenhum amigo, ninguém gosta de mim, a pergunta é: você uma pessoa amigável? Nós gostamos tanto de reclamar quando as coisas não andam bem, mas não nos perguntamos o que é que eu efetivamente tenho semeado. É uma lei universal. É crente, não é crente, é salvo, não interessa. A lei funciona. Cada pessoa colhe o que semeia. Semear batata doce, colher mandioca, tem que haver alguma alteração, alguma coisa aí. Caso não é normal. Semear milho, colher papaya, também não faz sentido. Semear papaya, colher coco, não faz sentido. Cada um colhe o que semeia. Então, se eu quero colher uma determinada coisa, eu preciso lançar uma semente que tem a ver com essa coisa, que é o fruto. É ou não é? É uma lei universal, é uma lei espiritual, e foi Deus quem estabeleceu. As leis do universo, quem estabeleceu foi Deus. Pergunta ao vizinho se está a perceber. Ei, move isso. Portanto, pastora Lila, para estar em harmonia com essas leis, devo obedecê-las. Não só JB, também para estar em harmonia com Deus, devo obedecer essas leis. Para estar em harmonia com Deus, devo obedecer às leis espirituais, que são chamadas de leis universais. Se não os obedece, não estará em harmonia com Deus. Se quer ter sucesso, respeite essas leis. Há muita gente que gosta de dizer assim: eu peço orações porque minha vida não anda. Está você respeitando as leis que Deus estabeleceu? Está você respeitando as leis
ou princípios universais, espirituais, que Deus estabeleceu. Se quer ter um lugar neste universo para sucesso, para operar, para ter cobertura e proteção, você deve respeitar estas leis. Pessoas que não respeitam essas leis, mais tarde na vida descobrem que, por sua própria conta e risco, não respeitaram nem obedeceram as leis que regem o universo. Ela descobriu, você percebe mais tarde, não obedeci esta lei, por isso que a minha vida está assim como está. Eu incido muito sobre a lei da sementeira e colheita. Queremos tanto colher o que nós semeamos. É fácil dizer, ore por mim, meu trabalho, meu negócio não anda. Por acaso você semeou para colher? Ore por mim, minhas finanças estão apertadas. Por acaso você semeou para colher? It's a law. As leis não respeitam cor religiosa, não respeitam timbre de igrejas. Não, é uma lei universal espiritual. Nós chamamos espirituais, lá fora chamam de universal. São leis do universo. Estão operando 24/7. E tudo quando elas querem que você obedeça. Obedecer essas leis. Só trama a sua própria vida. Quem me dera se fossem pessoas que entendêssemos que Deus fez este universo de uma forma tão maravilhosa. Estabeleceu leis. As leis estão a operar. É por isso que ele diz que o sol brilha sobre os salvos, também não salvos. Quando a chuva cai, atinge os salvos, também não salvos. São leis espirituais. Abrange a todos nós. Mas os santos gostam de quê? Trancar-se no lugar, orar e jejuar, não implementar as leis. Por isso, no fim do dia, tem menos resultados que pessoas não salvas. Eles não oram e jejuam tanto quanto você, mas aplicam os princípios universais e BUM! Tem resultados. Isso estão a refletir. Essa coisa de ressurreições, minha vida não anda. Are you applying the laws? Are you applying the laws? Sabe que é muito raro alguém vir ter comigo dizer assim: pai, fala minha filha, peço orações. Ok, o que se passa? Meu negócio não anda. Oh, ok. Mas pai, ora por mim, preciso de, como alguém me disse recentemente, do milagre urgente. É? Perfeito. Pai, eu dizimo há um ano que não falo no dízimo. Quando o Senhor ensinou sobre altares, implementei. O Senhor falou que Salomão fazia service 3 vezes, de 3 em 3 meses. Ok, não consegui, mas fiz pelo menos de 6 em 6 meses. Senhor, pray for me. Diga a teu Deus o que se passa, que eu siga a sua palavra. Ninguém diz isso. Peço orações, meu negócio, as finanças, minha obra. E pensam que Deus é teu bruda, que você pode manipular ele, depois teu apóstolo orar por si, tipo fuleca. Há leis que regem o universo. Quando você diz ao seu HD, há 12 meses que eu não falo no dízimo, ele tem matéria para ele discutir com Deus. Diz em Isaías, venha, vamos arrazoar. É um termo que usam lá direito, está vendo no tribunal. Quando tem lá juiz, tem advogados, cada um começa a falar, blá, blá, blá. A pessoa vai apresentar matéria para defender o seu constituinte ou para acusar. Tem quem acusa, quem defende. Mas todos têm que ter uma matéria para apresentar no tribunal ao juiz. É que está a dizer ali, traga matéria, vamos arrazoar, porque há um tribunal nos céus. Então vai seu HD para os céus, com matéria na mão. Senhor, esta pessoa dizima 12 meses, 2 anos não falha. O que está acontecendo? Por que o negócio não anda? Ninguém diz isso. Não lembro da game dizer isso uma vez, I don't remember. Eu só penso orações. Minha vida, pensa que Deus é tua bruda. You're joking. You're not serious. There are laws que Deus estabeleceu. Quando o HD vai ter com Deus, diz: Senhor, esta pessoa
está aqui prova, 12 meses, não sabe. Deus vai responder, vai explicar com A mais B o que está a acontecer. Muitos crentes falham com Deus e pensam que Deus é teu bruda de fazer isso aqui, é um mágico, porque Ele te ama, vai acontecer. Não, God is a God of laws. Deus é Deus de leis, é Deus de princípios. Essa coisa de que Evangelho da Graça cancelou a lei. It's a lie. It's a lie. Há leis universais que Deus estabeleceu antes de vir Jesus. Logo que Ele fez a terra, antes de Adão cair, estabeleceu essas leis do Senhor. Toda pessoa que as cumpre, não tem como a vida não dá certo. Eu falei isso no culto antepassado, de um homem que estava a contar como ficou milionário. Começou a trabalhar com 21 anos e ele fez um pacto com Deus. O Senhor me ajuda, eu te ajudo. E falei de um livro, The Miracle of Tithing, escrito por um mundano, que quando ele ficou milionário, tirando a 10ª parte, sem falhar, anda com ele, não pisa em nenhuma igreja. Go read the book, The Miracle of Tithing. Há um homem chamado Dr. Joe Vitale, uma coisa assim, go and check. Escreveu um livro. O tema do livro é mais ou menos uma lei antiga, a Nation Law of Prosperity, uma coisa assim, uma lei antiga da prosperidade. Quando lês aquele livro, está a falar de dar. Incrível isso. Está a falar de dar, a contar como é que prosperou dando. Mesmo em situações de aflição, it's a principle. Princípio é uma coisa que você faz, aplica. Vem a chuva, vem a sol, caiu muro lá, it's a principle. Não desvie my tithe, não desvie não sei quantos. I'm giving to my God. It's a principle. É isso que Deus está à procura e não apanha no meio do seu povo, sempre com excuses. Que Deus é que você serve? Talk to me, que Deus é que você serve? Um Deus que é teu bruda, você pode argumentar, pode negociar com Ele. Pai, esta lei, espera agora, espera um pouco. E quando minha filha graduar, e depois vou fazer esta parte, espera Senhor. Não sei quantos. No, there's no reverence for God. Deus não se sente reverenciado por si. Você não reverencia Deus. It's not number one in your life. It's not. Deus não é número 1. Cantar, I love you, Lord. Eu te amo, Jesus. God, no, forget about that. God respects laws and principles. Qual é a prova que eu tenho? Por que muitos crentes não prosperam? Fazem parte do grupo de pessoas neste país, nesta cidade, mais deprimidas. São crentes, jovens cristãos, muito deprimidos. Por quê? Oram muito, mas não aplicam princípios. Há vitórias que vêm by prayer and fasting. Há vitórias que vêm por aplicar princípios. E quando você aplica, você pode argumentar com Deus. Como dizia um tribunal, tu podes argumentar: Senhor, 12 meses que eu dizimo, o que se passa, afinal de contas? Minhas finanças. Talk to me, God. I'll talk to you. Sem precisar de ter com seu HD. Está a acontecer, mas os crentes não confiam em Deus. We don't trust God. Falar muito, todo mundo fala. Boca sempre fala. Mas poucas pessoas salvas verdadeiramente trust God. Poucas pessoas fazem isso. Pensa que a vida anda, depois para. Negócio vai, depois para. Você, são demônios. O que fizeram demônios? Are you applying the laws? Antes de buscar demônios, aplica você as leis, os princípios que Deus fala, ou te mostrou, que ensina. Pergunta ao vizinho se ainda está aqui. Entenda que as leis espirituais regulam o universo. Falaremos de 40 leis, mas vou reduzir para 10. Porque há um ditado que diz, há um verso que diz assim: diz que a sabedoria é melhor do que a arma de guerra. Diz: com sabedoria faça guerra. Outro verso diz que a sabedoria é melhor que uma arma de guerra. O nosso pilar da verdade, que sustenta as leis divinas, é a lei de altares. Diga altares. Diga altares. Diga altares. Que vamos mostrar nos próximos dias, my God.
vamos ter que vir com uma pausa. Vamos tentar. Ai. A lei, o nosso pilar da verdade está construído sobre a lei de altares. Altars. Lei de altares. Diga, lei de altares. Quando falamos da lei de altares, trata-se de um mistério da divindade que Deus revelou aos antigos apóstolos e profetas, que aplicaram por conta de poder. Esses apóstolos e profetas na Bíblia, quando tiveram a revelação de altares, não é? Começaram a operar em poder muito forte, entende? Eles aplicaram por conta de poder, por conta de julgamento, por conta de autoridade, discernimento e glória. Começaram a operar uma certa dimensão de poder, de autoridade, de discernimento, de glória, por causa da lei de altares. O domínio dessas leis irá abrir a sua pessoa para uma dimensão totalmente diferente de sabedoria. Os céus se abrirão sobre você, irão libertar revelações e percepções ou ideias que vão tornar a sua vida mais fácil e as suas batalhas ainda mais fáceis. Eu estava ali fora a falar com o Mário. O Mário disse algo que eu disse uma vez. Deu um exemplo que eu dei. Quando há uma situação, por exemplo, na estrada há acidentes, muitos acidentes, e queremos atenuar a situação, vão lá pessoas, se chamam lá pessoas do outro lado, fazem um trabalho de 1 hora de tempo, já está. Quando chamam crentes, oram toda a noite. Lindinha, quem é mais eficaz? Uns vão, ficam 1 hora de tempo, 1 hora já está. Vem manda Lindinha, toda noite. Levam mais tempo. Os cuchu têm knowledge, têm conhecimento, sabem com o que fazer para entrar em contato com o mundo espiritual, com a entidade. Em 1 hora acabou, vai inteira. Você toda noite. Depois chega em casa, e comemoramos, a presença de Deus, a glória. Mesmo dia, acidente. O que está acontecendo? Meu povo morre por falta de conhecimento. E os que têm conhecimento não aplicam. No results. Eu acho que até quem tem conhecimento não aplica é pior que aquele que não tem conhecimento. You need knowledge. Life is spiritual. A vida é espiritual, Ernesto. A vida é espiritual. Life is spiritual. O domínio dessas leis vai te introduzir uma nova dimensão de sabedoria. Os céus vão se abrir sobre a sua vida. Irão libertar revelações e percepções ou ideias que vão tornar a sua vida mais fácil e as suas batalhas ainda muito mais fáceis. Entenda que muitas batalhas são travadas nos altares. Batalhas que não se originam em altares são perdidas. Se vai à guerra sem o apoio de um altar, você perde a batalha. Quando as pessoas vêm guerrear consigo, ancoram-se em algum altar. Quando você vai à luta sem ancorar-se em algum altar, a probabilidade de você perder é maior. Life's about altars. A vida é uma batalha de entre altares. Diga tal, altares. Diga altares. Diga altares. Davi, meu irmão, entenda bem, não derrotou Golias por conta da sua estatura física, mas foi através do altar de Deus em qual Davi se ancorava. É por isso que ele dizia: o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, dar-me a vitória sobre si. Ele estava ancorando-se ao altar de Deus. Quando Golias também falava: eu vou te cortar a cabeça, vou dar a tua cabeça a animais, etc. E estava a ancorar-se o quê? Ao seu altar, a um altar. Quando lê com atenção a Bíblia, quando levou-se, Golias era um filisteu. Os filisteus tinham um templo. Havia lá um Deus chamado, como chama? Godeno, uma coisa assim. Então, levaram a arca de Deus, foram colocar no templo do Deus deles.
E a Bíblia diz assim: dia seguinte, quando foram abrir o templo, aquela estátua, que era o Deus deles, no seu altar, caiu, bum, diante da arca do Senhor, prestando homenagem ao altar de Deus, porque o altar de Deus é maior. E o ninguém. Glory be to the living God. Levaram o seu Deus, puseram de novo, sentaram no seu assento. Dia seguinte, de novo, desta vez não só caiu o Deus deles diante do altar de Deus, mas quebrou-se a cabeça. Disseram: não. Há uma coisa sobre este altar. Não, tiraram o altar dali. A vida é uma batalha dentre altares. Alex, nunca se esqueça disso. Altars. Quando você dá 3 passos para frente e 10 para trás, é um altar, lindinha, está chamando. Isso é um altar. É um altar a negar o seu progresso, o seu avanço, o seu crescimento. Isso é um altar. E a pensar, meus irmãos, escuta bem, JB. Não se ora contra altares. Não, edifica-se um altar para combater outro altar. O crente diz: em nome de Jesus, eu vi 3. Mano, jejua 40 dias se você quiser. Vou te mostrar na Bíblia onde Davi jejuou, orou, azalala, anqualala, cozila. Havia uma praga em Israel. Quando ele jejuou, Deus já está. Falei, Deus vem quando fala com ele, diz: ei, para essa praga bazar, edifica altar. E o Mas o homem jejuou, nada, não havia resultados. Falei com Zila. Vou falar com ele. Ei, bro, my son, altar. Juiz, mesma coisa com Gideão, mesma coisa. Gideão orou, jejuou 7 anos para mudar uma situação. 7 anos. Anchano, nem o quê? Yamalembe. Imagine. Praying. Jejuando 7 anos. Nada, 0. Ele depois zanga, muda de tática. Pai, o que se passa afinal? Deus disse o quê? Altar. Como tu queres viver sem altares? Toda a Bíblia talks about altars. Como? Onde que orava Jesus? Na montanha. Por quê? Estava lá o seu altar. Um na montanha, outro no jardim, onde ele foi pego. Tinha lá seu altar. Como tu queres sonhar viver sem altar? How? Posso continuar? Eu estou a falar do teu Jesus, teu Salvador. Tem um altar. Um na montanha, onde sempre ia. Muitos moçambicanos gostam de ir à montanha, não só quando, quem me dera também, nunca fui, eu gostava de ir um dia. Mas esqueça uma coisa, que Jesus não ia lá só por ir. Malta, Elias não ia à montanha só por ir à montanha. Era a montanha, havia altar, iam para um altar, Deus dando altar. Iam para um altar. Também fala de lugares altos. Lê com atenção. Lugar alto quer dizer lugar onde havia o que? Altar. Lugar de altares. Toda a Bíblia fala de altares. The whole Bible talks about altars. Lê com atenção de ver. Porque os filisteus, não sei quantos, oravam em lugares altos. Às vezes Deus zangava com Israel porque foram a um lugar que é alto. Só que é uma linguagem, a Bíblia põe assim. Mas quando tu vais de para esse lugar alto, refere-se a altar. Iam para altares alheios. Altars. As leis, mas estas leis regulam a autoridade governamental e lideranças. Vou-vos mostrar bem na Bíblia. Não existe governo sem altar. There's nothing like that. Não existe isso. Ninguém adira a ponta vermelha sem ter um altar.
It's impossible. It's impossible. There's always an altar. Isso é bíblico. Agora, onde está a diferença é a quem dedicado ao altar. Isso é outra coisa. Mas there must be an altar. Por isso que as pessoas que não são promovidas no Estado, sentam na cadeira, o que acontece? A enxana desafama. Why? Porque o suposto dono da cadeira fez o quê? Foi para um altar. E a pessoa que é promovida não conhece Deus nem nada. Só viva, sem neutro. Aquela cadeira é minha. Eu mesmo de férias, mesmo doente, ninguém senta ali. Então, o trabalho tem que parar na instituição porque você está doente. O Estado tem que parar. Cada pessoa que ali senta, ou a coluna vai embora, ou apanha trombose, ou não sei o quê. Como que isso é possível? Altars. Altars. As únicas pessoas que não levam esta ação do sério são pessoas salvas. As únicas no mundo que não levam esta ação do sério são pessoas salvas. As únicas pessoas. Eu posso, Deus deu-nos a chave. Eu posso te enviar para o mundo espiritual. Você ver o teu chefe o que faz. Ver a tua instituição a quem foi dedicado. I can send you there. You go and see for yourself. As únicas pessoas que não levam essa ação do sério são pessoas salvas. Piores falam em línguas. São as piores pessoas para você instruir. Evangelho da graça. Porque o sangue de Jesus na cruz, tudo foi feito na cruz. Paramos por aí, ok? Your life, como está a tua vida? Você ora em jejum, você é dedicado e aplicado. Por que não há resultados, afinal de contas, se você diz que tudo está feito? Havia uma guerra, diga guerra. Diga guerra. O profeta perguntou, foram ter com o profeta. Ei, profeta, há guerra, vem lá, aquele exército alheio está conosco. O que Deus diz? O profeta foi e falou com Deus. Deus disse assim, diga eles vão vencer. Então disse ao comandante do exército, à vontade, vão vencer, Deus está convosco. Foram lutar, foram vencendo. Aquele exército começou a fugir, o alheio. Eram perseguindo até na cidade deles. Quando chegam lá, o rei daquele exército liberou o esquadrão da morte. 700 homens, go contra Israel. E Israel varreu todos aqueles ali. Já não tinha escapatória. O rei lembrou-se de uma lei, a lei das leis. Tinha uma arma secreta que ele sabia que mesmo o Criador obedece a lei do sacrifício no altar. E quando sacrifica, sacrifício nosso melhor, o que nós mais amamos. O que ele mais amava era o filho mais velho, que era seu sucessor ao trono. A Bíblia diz que ele levou o filho, foi pôr no altar. E Deus, que tinha prometido vitória, virou as costas e foi embora. Mudou de ideia. A única coisa que faz Deus mudar de ideia é altar e sacrifice. Não importa quem faz, é da luz ou das trevas. Quando o sacrifício sobe, in the realms of the spirit, todas as entidades têm que prestar homenagem. A Bíblia diz que Deus virou e foi embora. Foi assim como aquele rei escapou da morte, sacrificando o filho dele. É tempo da graça. O sangue de Jesus na cruz. O que o sangue de Jesus fez, Baloi, deu-te legalidade, direito legal. Falta execução. Por exemplo, num tribunal, o juiz dá a sentença, não é? Digamos que Mário está vendo a sua casa ou o seu estabelecimento comercial. Mário está a alugar e Mário não está a pagar as cotas, o vosso acordo, etc. Tu queres despejar o Mário nega. Nega. Vais ao tribunal. No tribunal há sentença de despejo. O juiz diz, ok, esse é o lugar, é seu, vai remover o Mário. Sabia que o juiz não vai ir consigo despejar o Mário? Não. Faz um documento, ordem de despejo. Tem quem executa. Se eles que executam a ordem não vão lá para o estabelecimento, o Mário pode ficar mais 5 anos a usar o estabelecimento. Legalmente é seu. Legalmente tem a sentença a seu favor. Mas se os executores não forem executar o despejo, o Mário vai continuar a usar. Na cruz tivemos a sentença a nosso favor. A legalidade está a nosso favor. Agora falta execução. Ninguém está a dizer amém.
Legalmente você, por exemplo, legalmente na Bíblia, você é próspero. Vamos lá ver no físico. Legalmente você é saudável, você é um curado. Vamos lá ver no físico. Por que a gente ora para ficar curado? Porque sabemos que é um direito legal. Saúde é nossa. Cristo deu-nos a saúde na cruz. Mas tem que haver a manifestação, a execução. A materialização. É outro assunto esse. Caso na hora só aceitar Jesus e tudo, Alex, automaticamente pá. Não devia ser assim? Sim. Aceitar Jesus, tudo pá, tudo sem encaixar, Nina. Não acontece porque, Nina, porque existe a parte da execução. A parte prática. É onde nós, Nina, entramos em ação. Já estou aqui. Pergunta ao vizinho se ainda está aqui. A lei de altares regula autoridades e governos e lideranças. Os crentes que entram e praticam essas leis não podem ser pessoas comuns. Pessoas salvas que implementam a lei de altares deixam de ser comuns. Já atual. E estas leis de altares são fundamentais na operação de homens e mulheres poderosos na terra. Isto é, a maior parte, se não todos, homens poderosos, influentes nas suas áreas de atuação, trabalham com altares. A maior parte, se não todos eles, trabalham com altares. Altares proféticos são o que usaremos para governar e controlar o mundo. Para os cristãos governarem e controlar o mundo, precisam de altares proféticos. Pessoas que causam impacto nas suas áreas de atuação fluem a partir de altares. A tecnologia de guerra da igreja e dos santos hoje em dia mudará devido à sua compreensão destas leis proféticas. Não é o quanto tempo você ora, é o que você ora. Eu orei 4 horas de tempo. O que você orou? Conta mais que o tempo que você leva na oração. É por isso que eu disse, os do outro lado vêm, fazem um trabalho, 1 hora de tempo, it's done. Nós ficamos 5 horas. Achamos que, sentir a presença, isto toda noite, Deus tem que agir, não posso perder a noite de bordo. Não. O que você orou efetivamente? Diga, vizinho, o que você ora é mais importante e poderoso que o tempo que você investe na oração. Essa coisa de altares é balou isso aí. É do Velho Testamento. Em Hebreus lemos, diz o que? Temos um altar. Novo Testamento. Temos um altar. Em Apocalipse, Novo Testamento, está falando de quê? Altar. Quando diz temos um altar, está falando do altar principal, supremo, que é o altar nos céus, frente ao trono de Deus. Quer dizer, nossa vida na terra tem que estar ancorada a este altar. E a gente se ancora a este altar, edificando altares pessoais. Se quando você estava no mundo, você e os vovós, lembra-se que tinham altares. Você poderia chamar de altares, mas tinha um lugar de ganzelar. Nesse ganzelar, entravas, ganzelavas, aquele lugar, depois sentavas, conversavas com ele. É o altar dele, o altar dela. Altars. Pergunta ao vizinho se ainda está aqui. Existem leis, mais uma vez, espirituais que regem o universo. E se você não quer ter problemas nesta vida, conheça essas leis e as implementa. Tão simples quanto isso. Uma de exemplo, cemitério e colheita. Outro exemplo que eu vou dar. Ora seu pai e mãe, para que tudo te vá bem e que os seus dias na terra multipliquem-se. Quer dizer que há uma porção da prosperidade na terra ligada à honra para com os teus pais.
Há uma porção de longevidade. Viver muitos anos na terra. Está ligado aos seus pais. E diz, obedeça seus pais na fé. Dos pais, ou grupos de pais, Deus tomar em consideração e honrá-los, biológicos e espirituais. Quer dizer que seu destino na terra está ligado a essas duas pessoas. Pais biológicos e pais na fé. É por isso que eu sempre disse, nunca desonre teu pai e a tua mãe. Alguns merecem chapadas, eu sei disso. Mas não cabe assim batê-los. Deixa eles. Se vão os vovôs, vá-te. Nunca abra a boca de denegri-los. Há um momento, se você quer falar, quer desabafar, fala com o seu mentor, fala com os seus pais espirituais. Não anda toda hora, pá. Toda hora, não. Fala com pessoas certas, vão te orientar, te ajudar. Não é todo bairro, toda a escola, toda a faculdade, você vai saberem que você vai falar mal do teu pai e aquilo. Não faz isso. It's wrong. Não sei se me entende. Ei, não sei se me entendem. Diga, vizinho. Deus sabia que o seu pai seria uma bênção à esquerda. Mas mesmo assim, na ótica de Deus, qualificou para ser seu pai. Idem com sua mãe. Só ouvi um aleluia, todo mundo calado. Olharam para mim, mas pai Montola sabe quem é meu pai, o que me fez, minha mãe mesmo. Nem quero saber, não me diga, por favor. Vai dizer logo, eu vou fazer o que? É uma lei. Deixa eles nas mãos de Deus. Deus vai dilar com eles. That's não anda exposed em todo Moçambique. Don't do it. Deixa nas mãos de Deus. Se é para afastar, afaste-se, mas não anda a denegri-los. Diga a lei número 1. Esta lei é muito importante que eu vou vos dizer. Vai te dar vitória em tudo que você for a fazer. A lei de altares número 1, Cutano, é que só existe um único altar supremo. Este altar supremo. É altar que está acima dos altares. Este altar está acima de qualquer outro altar. Quer sejam chamados santuários, santos, ídolos, altares esotéricos, altares místicos, altares astrais, altares marinhos, não interessa. Não interessa o nome do altar que possa ser. Existe um altar supremo acima de todos os altares, todos eles. E este altar está diante do trono de Deus. A Bíblia diz que no trono, Deus tem o seu trono. À frente do seu trono tem um altar. Este é o altar supremo. É um altar acima de todos os altares. Por favor, entenda, professora Helena. Só existe um altar supremo. Que é o altar que está diante de Deus. Do trono, Deus tem o seu trono. Faz conta que é o trono de Deus. Logo à frente do seu trono tem o altar. Este altar, diante do trono de Deus, é o altar supremo. Quer dizer, todos os altares que há na terra, na positiva ou negativa, estão abaixo do altar supremo. Todos os altares. E entenda que cada trono, como eu disse, o trono de Deus, cada trono é sustentado por um altar. E o altar da sua igreja também sustenta o trono de Deus. Todo trono é sustentado por um altar. Trono, quando falamos de reino, num Estado democrático de direito, chama-se o quê? Presidência. Todo trono tem um altar. É sustentado por altar. O alimento para o trono vem do altar. I'm going to teach you mysteries. Entenda assim, de tudo formos a falar, meta na cabeça que existe apenas um altar supremo. Está acima de todos os altares. Não importa se está na montanha,
estão na lua, no sol, nas estrelas, no mar, debaixo da terra, na terra, não interessa. Acima de todos os altares tem só um, que é o altar supremo, e este altar está à frente, diante do trono de Deus. E altares, eles sustentam tronos. Todos os tronos são sustentados por altares. Então, quando tu andas, vês tronos, fica a saber que tem que haver um altar. E se há um altar, há um sacerdote. E o Ipa. Escuta o que eu vou dizer, Ernesto. Tudo que é poder nesta vida flui de um altar. Tudo que é power parte de um altar. Poder positivo, que é de Deus, que é da luz, vem de um altar. Poder negativo, das trevas, vem de um altar. É por isso que o altar é a cena. Jaime, sem altar não há power. Não é possível. Como uma pessoa salva e cidadão do reino, se você não está conectado ao poder supremo, você está pelado praticamente. Se não está ligado ao altar supremo, você está sem proteção. Se não está ligado ao altar supremo, você não tem nenhum poder. No reino espiritual, você não tem nenhum poder. Porque quer você goste, como não, saiba ou não, existem outros altares falando contra a sua vida. Altares que dizem que você não deve casar. Estão a falar. Altares que dizem que não deve ser próspero. Estão a falar. São altares. São altares que dizem que não deve ter filhos, por exemplo. Ou são altares que estão a falar. Então, se você não está ligado a um altar, ao altar supremo, esses altares vão começar a falar. Você é boa pessoa, pessoa esforçada, pessoa instruída, seja lá o que for, mas a vida não anda. São altares que estão a falar. Então, se você não está ligado ao altar supremo, você está sem proteção, está pelado, está vulnerável. Porque tudo que é poder parte de um altar. Pergunta ao vizinho se está a perceber. Pergunta se está a perceber. Há um altar tentando influenciar, assim como estudante. Há um altar tentando influenciar, assim como profissional. Há um altar tentando influenciar assim como empresário. Há sempre um altar a falar. There's an altar speaking. Pá, 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 pá. E não se cala a voz do altar com oração. Cala-se a voz de um altar com outro altar. Mas se não está ligado ao altar supremo, você está vulnerável. Cada vez que você sai de casa, amanhã é segunda-feira, quando você sai de casa para a rua, vai ter com pessoas ligadas a certos altares. Amigo Mugunzé, amanhã segunda-feira vais trabalhar, teus colegas estão ligados a algum altar. Amanhã vai à faculdade, seus colegas estão ligados a algum altar. Amanhã vais à reunião de negócios. Vocês que fazem negócios, é muito importante em cada reunião de negócio chegar primeiro. É muito importante. Principalmente em lugares neutros, quando vão almoçar, cuidado com almoços. Melhor calar. Ai. Não há tipo aqui. Não. Cuidado com essas coisas. Chega primeiro, tens uma reunião de negócio, chega às 2 horas depois, 15 minutos depois, pensa que está em casa da sua tia. Você não sabe, aquela pessoa vem do altar, chega primeiro, faz o que faz. Chega lá, domam sua mente. A vida é espiritual. E as únicas pessoas que não entendem isso são pessoas salvas. Se gosta muito de comer, cuidado. É da boca que mora o peixe. Cuidado. Diga vizinho, cuidado. Diga vizinho, cuidado.
Mar, continua, para. A nossa proteção com pessoas salvas vem do altar supremo. A nossa autoridade deriva deste altar enquanto estivermos sentados em lugares celestiais com nosso Senhor. Efésios capítulo 2, acho que verso 6. Quando uma bruxa ou bruxo, ou não sei, uns fazem juju, tentam te prejudicar, ordena que os espíritos que trabalham com ele virem contra ele. Está a ver? Deu uma chave, ninguém disse amém. Ah, eu falei no conza. I'm giving you secrets. Quando alguém tenta ajude, tu te percebes. Fale com os espíritos. Voltem para ele. Voltem para ela. Vão destruí-la por completo. Killem ela. E os espíritos vão te obedecer. Porque é uma lei espiritual. O que vem de cima está acima de tudo. Está acima de todos. Não entenderam o que eu disse? É uma lei espiritual. Poder flui de cima para baixo. Ele vem de baixo. Porque tu estás ancorado no altar supremo. Que é o altar de Deus. Que altar está acima de tudo? Que altar? Então todos os altares estão abaixo do altar supremo. Então quando eles vêm contra si, ordenem, voltem, vão destruí-la e devem te obedecer. Porque estás ancorado no altar supremo. Eles vêm do altar inferior. Mandem peço chaves para fecharmos. Vamos dividir. Mandem chave, vamos dividir. Lá não vão ouvir. É por isso, Júnior, quando vais orar, diga: Father, I stand on the altar of God. Estou a dar segredo de batalha espiritual. Father, I stand. Oh, Father, I kneel before the altar of God. E na mente tens consciência de este altar é supremo. Venha quem vier, todos estão abaixo. Os tens. Hey, my God. Não importa onde você for, não importa a cidade, não importa o bairro, não importa o distrito, o que vem de cima está acima de tudo e todos. A partir de hoje, oh my God, I stand on the altar of God. I stand on the supreme altar. Venha quem quiser vir neste bairro. É você na sua casa à meia-noite. I stand on the altar of God. Desafio todos os altares deste bairro. Ordeno que os espíritos desses altares virem contra feiticeiros. Todos, coberto. Destrua todos eles. Devem te obedecer. Porque estás ancorado num altar maior. Por isso, de tudo que eu for a falar, Ernesto, este é o ponto mais importante. Que existe um altar, o altar supremo. The altar of God. Onde todos os nossos altares devem se ancorar. Por isso diz em Hebreus, temos um altar. Temos um altar. Está falando do altar supremo. Temos um altar. Glory be to God. Aleluia. Aleluia. Por isso todo o nosso serviço a Deus deve estar direcionado a este altar supremo. Se quiser ser preservado, ser protegido e receber a aceitação divina, tudo quanto faz para o Senhor, direcione-se ao altar supremo. Isso é uma coisa que o diabo detesta ouvir você dizer. I stand on the altar of God.
posicione no altar do Senhor. Ajoelhe-me diante do altar supremo. Basta, sim, quando você começa a orar, há coisas que deve sempre dizer, como chaves. Primeiro, I call upon the blood of Jesus. Esse é outro assunto. Segundo, I stand on the altar of God. Posicione no altar de Deus. E eles sabem que o altar de Deus é supremo. Só não sabem se você sabe ou não. Eles vão detestar. Já toalha aqui. Já toalha. Aleluia. Quando você posiciona Jesus no altar de Deus, este altar coloca você em parceria com a Trindade. Você fica parceiro de Deus Pai, parceiro de Deus Filho e parceiro de Deus Espírito. A presença do altar supremo garante eficácia aos ofícios de chamado ao ministério. Garante eficácia é o altar supremo. As mensagens que são relevantes, quando necessárias, são aquelas que se originam do altar supremo. O altar supremo exerce autoridade judicial, legislativo e executivo. É como poderoso este altar. Exerce 3 poderes: judicial, pode julgar; legislativo, pode impor leis; e executivo, pode operar. This is the altar of God. Quando você está sob a autoridade deste altar, não há poder que você não possa controlar. Ei, mas posso, fecha lá, vamos lá criar grupos aqui. Não, mas posso. Eu, Mapós, Picasso e Jaime, vamos ficar no grupo fechado. Listen to me. Aqui são altares. Este é o altar supremo. Este altar está acima daqueles altares. Então, quando você se posiciona neste altar, não há poder. Eu disse assim, Ernesto disse assim, eu disse que tudo que é poder vem de um altar. Então, se alguém tem que exercer um poder contra si, está ancorado em algum altar. Então, este altar é inferior ao altar onde tu estás. Então, a partir deste altar, tu podes controlar o power que vem do outro altar. Podes controlar espíritos que vêm do outro altar. Podes controlar sacerdotes de outros altares. Porque a Bíblia diz que temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus. Oh my God. Glory be to God. Entenda isto. Tudo que é poder vem de um altar. Temos tronos, governação. Tronos estão ancorados em altares. Poder, quem sustenta o que sustenta tronos, são altares. Então tudo que é poder vem de um altar. Mas cada altar tem um sacerdote. Não há altar sem sacerdote. Por isso temos que ungir a você como sacerdote do seu altar pessoal. Por todo altar tem que ter um sacerdote. Então o sacerdote faz júdio, liberta o poder do altar para vir contra si. Tu estás ancorado num altar superior, o altar supremo, que tem o sacerdote supremo, o sumo sacerdote.